Igreja do Senhor, nesta noite eu quero trazer uma palavra para todos os irmãos que estão em casa. Talvez alguns estejam meditando na palavra, outros estão quietos, mas num tempo de grande aflição por causa de ameaças do coronavírus, nós não podemos deixar de estar trazendo uma palavra para a igreja, uma palavra de edificação para as nossas vidas, especialmente quando, por decreto governamental e por medida também de segurança, de contenção da disseminação do vírus, o Covid-19, nós precisamos ficar em casa e em isolamento, contudo, porém, sem deixar de estar meditando na palavra, que é muito importante nós termos esse momento de palavra para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, que diz assim a palavra: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo, e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa e a sua figura, e as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. O profeta Ezequiel, que foi um dos contemporâneos do profeta Daniel, e que foi levado também ao cativeiro babilônico, quando da tomada de Jerusalém, em que Nabucodonosor sitiou a cidade por quase o espaço de 2 anos. E ali diz a Bíblia, como relatada pelo profeta Jeremias, que a cidade foi saqueada, foi tomada e destruído o templo em Jerusalém. O templo do qual eles adoravam mais o templo do que a Deus. E aqui Deus agora está dizendo sobre uma restauração de um novo templo, em que ele vai encher de novo com a sua glória. Mas o interessante aqui que a palavra de Deus nos fala é que Deus fala das medidas e também traz à mente aquilo que os israelitas praticavam quando estavam em paz nas suas cidades, ali em Jerusalém. Quando Jerusalém, diz o profeta Jeremias, habitava segura, os seus inimigos estavam ali longe, e Deus levantava profetas para avisar que viria o juízo sobre aquela cidade. Porém, eles não acreditavam, eles desdenhavam dos profetas, os seus príncipes eram os corruptos, os sacerdotes se vendiam por dinheiro,
os falsos profetas que prometiam apenas coisas terrenas, prosperavam naquele tempo em que muitos ali eram enganados por eles. Porém, Deus levantou um profeta, Jeremias, para anunciar que viria sim o juízo. Deus também mostrou para Joel que a nação que viria contra eles era uma nação muito poderosa e que vinha do rumo do norte e vinha trazer destruição para a cidade de Jerusalém. Os irmãos lembrem que o profeta Joel questiona com Deus como uma nação tão ímpia é que vem para nos destruir. Porém, Deus diz para o profeta Joel que também, da mesma forma, aqueles que viriam trazer o cativeiro para Jerusalém também um dia pagariam o preço pela sua violência, porque foi tanta violência que eles praticaram contra os israelitas que a Bíblia diz que eles batiam com a cabeça das crianças nos muros e estouravam a cabeça das crianças de tanta violência. E também o sítio da cidade foi tão grande que não tinha comida, não tinha água para beber, e a Bíblia diz que as mulheres cozinhavam seus filhos para poder se alimentar. Ou seja, a nação virou um tipo de canibalismo que come carne humana. Tudo isso por causa da desobediência, tudo isso por causa que eles não davam lugar àquilo que Deus tinha estabelecido, porque Deus ele tinha estabelecido para Moisés as medidas do templo e a medida como deveria ser o adorador também. Porém, eles não davam crédito. A Bíblia diz que eles se preocupavam mais com as coisas materiais, suas coisas pessoais, e praticavam um culto a Deus de forma mecânica, um culto a Deus sem adoração verdadeira, sem adoração genuína. O profeta Isaías chega a dizer desta maneira: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E tudo isso trouxe, então, meus irmãos, a ira de Deus sobre a nação. Porque Deus é um Deus bondoso, misericordioso, longânimo. Porém, diz a Bíblia que ele não tem o culpado por inocente. Ele avisa, ele levanta seus profetas, levanta pessoas que preguem uma palavra genuína, verdadeira. Mas assim como nos tempos de Jeremias, assim como nos tempos de Isaías, que inclusive foi morto, Isaías foi morto, cerrado ao meio pelo rei ímpio Manassés, assim também nos nossos dias. Poucos são aqueles que dão ouvido à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz também que Deus enviaria sinais para despertar o seu povo, para despertar a sua igreja, para o que haveria de vir ou que ainda vem ainda de coisa pior. É tempo da igreja se despertar também. Quem sabe muitos que a gente diz que são crentes igrejeiros, hoje estão com saudade da casa do Senhor. Estão com saudade do templo, estão com saudade de cantar os hinos da harpa. E isso só em poucos dias em que começou esta quarentena por causa do coronavírus. Mas muitos que muitas das vezes tinham condições de estar no templo e não estavam. Deus está olhando, Deus estava anotando tudo. A Bíblia diz lá no livro do profeta Malaquias que existe um memorial diante de Deus. E esse memorial está dizendo todas as atividades do culto no templo, diz a Bíblia. Esse memorial diz também que vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É tempo de nós meditarmos nesta palavra, repensarmos como será que está a minha situação diante deste memorial de Deus. Quando eu podia estar no templo adorando, será que eu estava adorando? Será que quando eu podia estar e não fui, foi por algum motivo justo? Ou foi porque me deu a preguiça, eu não tive mais o desejo de ouvir a palavra? Ou foi por causa de um irmão que me olhou de atravessado? Ou foi por causa de uma palavra que alguém me falou? Será que teve algum motivo para nós deixarmos de ir ao templo adorar a Deus? Pois assim também aconteceu, quando Deus mostra para o profeta Ezequiel que ele restauraria o templo, para que o povo pudesse, então, novamente voltar a adorar a ele. Não como no princípio. A história diz que quando Israel voltou do cativeiro, que eles começaram a construir o segundo templo, sob a direção dos profetas Ageu e também Zacarias, e o governo de Zorobabel. Diz a Bíblia que eles choravam muito, porque eles viram a diferença entre o primeiro templo e a segunda casa.
mas Deus então promete para eles que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Deus estava falando ali que eles não mais teriam o templo como um centro de idolatria, mas eles teriam o Senhor do templo, o Deus do templo, como aquele que deveria ser adorado. Irmãos, nesses últimos dias, eu sei que muitos têm desejo de estar na casa do Senhor, porque amam a lei do Senhor, porque amam estar na casa do Senhor. Mas muitos, meus amados irmãos, para vergonha nossa, quantas vezes tiveram a oportunidade de estar na casa do Senhor e estiverem em outro lugar? Quantas vezes tiveram a oportunidade de estar orando na casa do Senhor e estavam se entretendo com outras coisas? Quantas vezes o Senhor falou para que pudéssemos estar juntos, unidos em oração, ouvindo a palavra, e arranjaram desculpas, arranjaram motivos para não ir, arranjaram até brigas com outros para não estar na casa do Senhor. Mas nesta noite Deus está chamando a nossa atenção. Ainda pouco à tarde, alguém falou sobre o clamor da meia-noite, né? Houve-se um grito, né? E o que me foi passado é que parece que esse grito é algo que chama atenção, para despertar, para acordar. Quem sabe esse grito não é o que está acontecendo hoje? A natureza gemendo, o coronavírus aí matando pessoas. Quem sabe esse grito não é para despertar a igreja? Sim, nós sabemos que já estão correndo atrás de vacina, já estão correndo atrás de medicamento que pode impedir a proliferação desse vírus. Mas nós temos que pensar uma coisa. Nós temos, como crentes no Senhor Jesus, nós temos que observar os sinais de que o Senhor falou no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, pestes, fomes, terremotos em vários lugares. São sinais. Quem sabe esse é o primeiro grito e que outros virão ainda, quem sabe para acordar aquele que está dormindo, aquele que está disperso, aquele que está negligente, aquele que está com preguiça, aquele que não tem mais ânimo para ler a palavra do Senhor. Nesta noite eu trago esta palavra de reflexão para a igreja, para a Vila Romana e para quantos ouvirem. É uma palavra de despertamento. O Senhor Jesus, ele falou que quando a figueira florescesse e que nós olhássemos para o céu, saberíamos que a nossa redenção está próxima. A figueira floresceu, meus amados irmãos, em 14 de maio de 1948, que é o símbolo da nação de Israel. O profeta Ezequiel, ainda no capítulo 37, ele fala dessa restauração da nação de Israel, quando ele fala sobre o vale dos ossos secos. São sinais, os tsunamis, as pragas, as pestes, a violência, a incredulidade, a indiferença, a imoralidade, tantas coisas têm atacado. O mundanismo que quer invadir a igreja, tirando a santificação do povo. Tudo isso são sinais e nós devemos estar atentos a isso, que nós possamos refletir nesta noite. Se Jesus voltar hoje, será que nós estamos preparados? Se Jesus voltar amanhã, será que nós vamos estar preparados? Ou será que nós estamos aproveitando esse tempo de isolamento entre as famílias para nos divertir? Como foi dito aí já na mídia, que muitos canais fechados vão abrir para que as pessoas possam assistir os filmes, assistir os seus entretenimentos. Tudo isso para quê? Para tirar a atenção. Nós não fazemos parte deste sistema, nós fazemos parte do sistema espiritual. O nosso reino não é aqui, como diz o Senhor Jesus, nosso reino é de cima. O profeta Jeremias diz que nós não devemos escrever o nosso nome na terra, mas o nosso nome tem que estar escrito nos céus, no livro da vida. Que nós possamos ter desejo de estar no templo do Senhor. Quando passar este momento, esta crise, que a igreja possa se despertar para estar novamente unidos, reunidos, adorando ao Senhor. Aproveite a oportunidade para orar com a sua família. Quem sabe, enquanto esses dias que passaram antes desse coronavírus, ninguém tinha tempo para orar, era só no WhatsApp, era só na televisão, era só assistindo filme, era só fazendo outra coisa, mas esse é um tempo de buscar ao Senhor, é um tempo de reunir e fazer o culto doméstico, voltar a ser uma família cristã novamente, como era no princípio, e aí Deus vai operar, Deus vai trazer maravilhas, Deus vai fazer milagres no nosso meio e vai trazer a glória dele também para dentro do templo. Que o Senhor abençoe a todos nós em nome do Senhor Jesus Cristo.